Bom dia, gente. Tudo bem? E aí, descansaram bastante? Deu para descansar? Pode falar no microfone um pouquinho, deixa eu ouvir a voz de vocês, que eu tô com saudades. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Então eu fico parecendo que eu tô falando só para a parede. Ô, gente, antes da gente começar, eu coloquei um quadro aqui atrás. Eu queria só perguntar para vocês, para a gente fazer um teste. A aula de hoje não vai ser nele, não. Mas vocês conseguem enxergar o que está escrito? Se eu colocar o computador assim? Fica muito longe, né? Sim. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou fazer um teste aqui, muito mais ou menos, né? Se eu escrever com uma letra bem grande. Deu ou não? Eu consigo ver. Tá. Eu vou tentar ver se eu consigo arrumar um jeito de eu fazer ele ficar mais próximo, para a gente testar para as próximas aulas. Mas eu acho que aquele jeito de escrever na tela do computador funciona bem também, né? Esse aí é só numa situação caso a gente precise. Bom, primeira coisa, eu queria dar um retorno para vocês, o seguinte, sobre a questão do simulado. Eu lembro que algumas pessoas, depois que viram o resultado, me procuraram, né? E eu queria retomar isso com vocês. Quem ficou, né? Algumas pessoas fecharam, algumas pessoas tiraram nota muito boa, e algumas pessoas eu senti que ficaram um pouquinho chateadas, né? Que a nota não foi muito legal. E eu queria que essas pessoas me procurassem, que vocês retomassem isso comigo. Algumas pessoas me procuraram no chat aqui do Teams, né? Conversaram comigo. Eu orientei um pouquinho sobre como que pode melhorar, o que pode fazer para melhorar. Então, só retomando isso para não deixar passar, tá? Quem não ficou muito satisfeito com a nota, quem achou que não foi muito bem, uma das coisas que eu comentei com quem me procurou é que, na verdade, a interpretação de texto ela é é um estudo constante, né? A gente não tem uma fórmula mágica, a não ser que seja o treino, né? Quanto mais você lê, mais você escreve, mais você melhora na interpretação de texto. Então, não tem assim uma fórmulazinha mágica para a gente conseguir resolver, a não ser o tempo e muito treino, tá? Bom dia, quem está entrando agora. Então, assim, quem, né, ficou aí com essa nota mais baixa e não conversou comigo, eu gostaria muito de poder dar esse retorno para vocês, tá? Que seja de gramática, que seja de interpretação, não tem problema. Eu só quero, né? É importante para mim que vocês me contem, me procurem para eu poder orientar cada pessoa individualmente nesse sentido, tá bom? O que cada um pode melhorar. Tem gente que eu sei que foi mal na gramática, tem gente que eu sei que foi mal na interpretação. Então, por isso que esse contato individual com vocês é importante para eu poder dar esse direcionamento, tá bom? Posso ficar. Então, vamos lá. A gente vai começar, né, Lavínia, Oi, eu posso falar rapidinho? pode. É que tem duas salas da aula de português e tem algumas pessoas que estão na outra sala. Como assim? Tem duas salas. Quando você entra no Teams, você entra na parte da equipes. E lá tem uma sala sua. E tem gente que tá lá, tem algumas pessoas que estão lá e estão mandando mensagem procurando qual é a sala. Aí só quando vai no calendário que a gente consegue entrar e entrar na sua live. Então você tem como você avisar para mim que a gente está Sim, nessa? eu já avisei, só que tem ainda pessoas lá nessa live. Será que as pessoas entraram no do plantão? Eu vou dar um tempinho, então, para o pessoal vir para cá.
Quem mais puder avisar aí, por favor, fica mais fácil. Quanto mais pessoas avisarem quem está na outra, é porque tem duas marcações, a do plantão e a da live. Pode ser que a galera entrou no plantão, mas o plantão é às 11, né? Alguém pode me dar notícia se já avisaram lá que é para vir para cá? Gente, a nota do simulado vocês recebem quando vocês terminam de fazer. Como a minha não tinha questão aberta, é automático. Eu vou olhar lá no sistema depois, como aluno, onde que vocês podem ver, tá? Aí eu aviso para vocês depois. Eu faço um post lá avisando para vocês. Oi, Pedro, pode falar no microfone. Lembro. Manda um beijo para ela. Falou bem ou falou mal, Pedro? Ai, 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 hein? Bom, acho que já deu tempo de avisar lá, né? Que a gente está do lado de cá. E tem bastante gente aqui, então eu vou começar a. Manda um beijo para a Débora. Ó, Débora, te amo. Saudades. Então vamos lá. Bom dia, Ana. Bom, gente, eu já até esquentei aqui. Deixa eu tirar minha blusa. A gente vai começar hoje uma matéria nova e eu queria saber quem adivinha qual matéria que a gente vai falar hoje. Qual é o tema? Vamos ver se alguém já sabe. Português, obviamente. Não é de cinema, não. Português, obviamente, que é a matéria, né? Não é aventura. Eu já dei 2 dicas para vocês já. Sem falar nada, eu já... Ah, mistério. Como que você descobriu, Matheus? Uma que eu deixei lá na live, né? Falei que a aula de hoje ia ser um mistério. E acabei de dar uma outra dica aqui, ó. Bebendo água. Olha minha caneca, que linda, gente. Ganhei de presente de alunas. Foram minhas alunas no 8º. Falaremos de Sherlock, né? Na verdade, a gente vai começar a falar de conto de enigma. E aí, o que eu fiz? Hoje eu vou ficar falando aqui, vocês vão ficar me vendo, tá? Eu não vou ficar com PowerPoint, que eu queria esse contato visual com vocês. E depois... Ô, Lavi, Oi. tenta tirar aquela live lá do plantão, porque muita gente tá confundindo, muita gente. Tá, peraí que eu vou lá, então. Eu tava no plantão, tava perguntando cadê o seu, o povo falou que tinha que ir pra outra, aí meio mundo não tava sabendo onde é que era. Tá bom, eu vou lá na do plantão e vou tirar ela e volto aqui. Só um minutinho, então. Beleza? Ó, cancelei lá. Vamos ver se a galera vai vir para cá agora. Aí já avisa, manda aí pelo WhatsApp, quem tiver como, já avisa lá que a gente está nessa daqui, que a outra é 11 horas, é a do plantão. Galera, não lê, tá escrito lá, plantão.
Bom, então vamos começar. Então o pessoal vai chegando, tá? E depois a live fica salva. Beleza. Esse princípiozinho. Pois é, Mafê, a Cris, na semana antes do recesso, eu tinha até falado sobre isso, né? Da gente continuar direto. Na verdade, o que acontece? É ruim porque fica muito grande o vídeo, né? Bem que eu posso parar de filmar, né? Verdade. Eu nunca tinha panguá, né? Devia ter pensado nisso. Mas é verdade mesmo. A gente termina a aula, quem quiser ficar aqui para tirar dúvida, fica ótimo assim. Aí eu paro de filmar na hora que terminar a live. Perfeito, boa ideia. Bom, então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre conto de enigma. E aí eu vou funcionar assim. Eu vou conversar com vocês, vou dar essa aula aqui sem ficar mostrando PowerPoint, vocês vão prestar atenção em mim falando. E aí depois eu vou colocar um PowerPoint para vocês com as informações que eu estiver falando nessa aula, tá? Mas eu quero que vocês prestem muita atenção. Inclusive, eu gostaria que quem tiver aí com caderno, caneta por perto, vai anotando as palavras principais que eu for falando, né? Depois vai estar tudo lá, não precisa preocupar. Mas é só porque é uma forma de vocês assimilarem melhor a matéria, combinado? A gente vai falar sobre esse gênero hoje, depois eu vou deixar o PowerPoint para vocês com as mesmas informações que vão estar aqui na live. Só que lá vai estar tudo escrito, né? Em forma de teoria, bonitinho, com imagem e tal, ok? Vai estar no campus. Depois que terminar a live, eu vou tirar algumas dúvidas, e aí, na hora que terminar o horário do plantão, eu vou postar para vocês direitinho a lista de exercício e o PowerPoint para vocês, combinado? Bom, então olha só. O conto de enigma, para começar, né? Todo conto, ele precisa de ter um conflito. Então, vamos lembrar o conceito de conflito. O conflito é aquilo que faz a história continuar acontecendo. Então, lembra que eu brincava com vocês assim, se num conto de fadas, né, a princesa casa com o príncipe, acaba a história. Por quê? O conflito todo na narrativa ficou sendo o momento em que a princesa vai finalmente casar com o príncipe, né? É igual novela de televisão. A gente tem um casal lá no início, na primeira semana da novela, esses dois se apaixonam, a novela fica 6 meses os dois brigando, e descobre mentira, e não sei o quê, e aparece uma terceira pessoa, aquela lorota toda. Aí, no último capítulo da novela, esse casal casa, finalmente eles resolvem a vida, todo mundo casa no último capítulo, todo mundo aparece grávida, e aí acaba a novela, não é assim? Então, olha só, o que faz com que a história continue acontecendo? É o que a gente chama de conflito. Se a gente não tem um conflito, se aquilo que... E quando eu falo conflito, não é uma briga, não, tá? O conflito é aquilo que faz a história continuar acontecendo. Se o conflito é resolvido, a história termina. Numa história de assassinato, por exemplo, num filme de assassino, na hora que chega lá no final, que a gente descobre quem é o assassino, o que acontece? O filme acaba, né? Então, o conto de enigma, ele também precisa... Você não está conseguindo me ver? Vocês estão conseguindo me ver, gente? Me coloca fixa. Duda, me coloca fixa na sua tela. Tem um lugarzinho que tem um desenho daquele, tipo um pin, assim, ó, de colocar no quadro, sabe? De fixar a foto no quadro. Se você clicar nele, você me deixa fixa. Vê se você consegue achar aí onde que faz isso. Conseguiu? Beleza. Bom, então, gente, o que acontece? Na história, no conto de enigma, a gente vai ter um conflito, né? Ou seja, vai ter alguma coisa que vai justificar o porquê da história estar sendo contada. No caso do conto de enigma, a gente pode ter um sequestro, a gente pode ter um assassinato, a gente pode ter um roubo, a gente pode ter o sumiço de um objeto valioso, né? Então, precisa ter alguma dessas situações, né? Outra, além dessa que eu falei, uma pessoa desaparecida, por exemplo, isso vai desencadear a história. Isso vai fazer com que a história seja contada. Não tem por que eu contar um conto de enigma se não tem um mistério para ser resolvido, né? Se as coisas estiverem perfeitas, nada aconteceu, para que eu vou contar a história?
Então, eu preciso partir de um ponto. O porquê contar aquela história. O que vai acontecer que vai me levar a contar essa história. No caso do conto de enigma, gente, ajuda o João aí, explica para ele. Abre alguém o microfone. Abre alguém o microfone e explica, Pedro, ou Maria Fernanda, que já descobriu aí como que faz. Abre o seu microfone e mostra para o João onde que faz. Explica aí por áudio como que faz. Você clica, quando você mexe o mouse na tela, tem o telefone, tem essas coisas que você pode mutar, a câmera, essas coisas. Aí tem o membros, você clica no membros e vai estar o nome da Lavínia lá em cima. Aí você clica em fixar. Ótimo. Clica nas 3 bolinhas do lado do meu nome e aí vai ter a opção de me fixar. Aí eu fico lá na sua tela. Bom, e aí o que acontece? A partir do momento que a gente tem uma dessas informações, ou um crime, ou um assalto, ou um crime, um assalto é ótimo, né? Ou um assalto, ou um assassinato, ou um sequestro, ou o sumiço de alguém, a partir daí a gente tem um criminoso e a gente tem uma vítima, ou mais de uma vítima, ou mais de um criminoso. Mas essas duas figuras vão aparecendo nessa história. Vai aparecer a figura daquele que comete o crime e a figura daquela pessoa que é lesada, que é a vítima na história, né? O que a gente tem que entender? Esse criminoso, ele não vai ser apresentado de primeira, né? Até porque se a gente de cara mostrar quem que é o criminoso, vai perder um pouquinho da graça da história. E a graça no conto de enigma, uma das coisas interessantes do conto de enigma, é a gente manter o suspense. Se eu já conto quem é, se a gente está assistindo um filme de terror e de cara já mostra quem que é o assassino, perde a graça, né? Então a gente precisa manter esse suspense. Então, olha só, a partir do conflito, né, desse crime, então já é uma palavrinha-chave, a partir do crime ou do mistério, a gente já vai ter a presença de 2 outros pontos importantes. Quem é o criminoso e a gente vai ter vítimas. Essa vítima pode ser a pessoa que sumiu, essa vítima pode ser a pessoa que foi roubada, essa pessoa pode ser, a vítima pode ser a pessoa que foi sequestrada, né? Então, vai existir o papel de quem comete o crime e vai existir o papel de quem é lesado por aquele crime, tá? Na sequência, o que acontece? A partir do momento que eu tenho o crime e eu tenho quem foi lesionado por esse crime, eu preciso chamar a figura de alguém para resolver essa situação. Quem é a figura que a gente chama para resolver a situação? Quem que é? Me conta aí. Que é o personagem mais importante de um conto de enigma. Quem que a gente chama para resolver um enigma? Ninguém, gente, responde para mim. Muito bem. É o detetive, né? Então, a gente vai ter no conto de enigma a presença de um detetive. Muito bem. Pode ser o Sherlock, né? Daí a minha canequinha aqui, ó. Você é a pista lá do início da aula sobre o assunto que a gente ia falar. O Sherlock, eu sou apaixonada com o personagem do Sherlock. Ele é um dos personagens mais interessantes da história da literatura. Por quê? Ele foi um personagem tão bem construído, tão bem criado, que muita gente, inclusive muitos de vocês agora, eu acredito, vão descobrir que Sherlock nunca existiu de verdade. O Sherlock, ele é um personagem que foi criado, né? Ele não existe de verdade, ele nunca existiu, a pessoa do Sherlock. Já a Bella, eu sou alucinada com a série, inclusive eu vou pedir para vocês assistirem um episódio. Então, assim, o Sherlock, ele foi um personagem tão bem construído que as pessoas achavam que ele era baseado em fatos reais. As pessoas achavam que as histórias do Sherlock, elas eram baseadas num personagem que realmente existiu, né? E nas histórias do Sherlock, existia o lugar onde morava, né? O Sherlock mora, né, assim, no universo literário, na Baker Street, em Londres, né? Então, existe até um endereço para esse personagem. A casa, inclusive, hoje é um museu, né? Com algumas... nada pessoal, não é um museu com peças que
foram dele de verdade, porque ele nunca existiu, né? Mas é um museu que fala sobre a história do personagem. Então, aí a gente vê a importância de um personagem ser bem feito, dele ser bem construído, porque ele consegue fazer com que as pessoas creiam nele. Ele passa uma credibilidade para as pessoas a ponto delas acreditarem que ele realmente existiu, né? Quem é o autor do Sherlock é um autor chamado Arthur Conan Doyle. E aí o Arthur Conan Doyle criou esse personagem. Teve uma das histórias, né, dos contos do Sherlock, que ele morre, o personagem morre. Só que as pessoas gostavam tanto do personagem, ele era um personagem tão querido pelas pessoas, que elas pediram a volta dele. Então teve uma história que o Conan Doyle teve que inventar lá, de que na verdade ele não tinha morrido realmente, né, para poder voltar com o personagem. Uma outra autora muito conhecida mundialmente, né, desse tipo de narrativa, é a Agatha Christie. Para quem gosta desse tipo de história, né, eu já andei conversando com algumas pessoas sobre livros, indicação de livros, é uma das autoras que eu mais gosto nesse sentido, assim. Os livros da Agatha Christie, elas prendem os livros prendem a nossa atenção, porque ela consegue fazer a gente, num capítulo, acreditar que foi o fulano que matou, por exemplo, aí você tem certeza absoluta. Não, agora eu já descobri. Foi o fulano, não tenho dúvida, tem todas as pistas aqui e tal. Aí no capítulo seguinte você já fala assim, não foi essa pessoa, foi o outro. Eu achava que era o Beltrano, mas eu já estou achando que é o Ciclano. Então você passa o livro inteiro em dúvida mesmo. Você não consegue chegar num consenso, você não consegue chegar mesmo num objetivo assim, não, foi o fulano que matou. E aí, na hora que ela conta quem foi, você fala assim, né? Tipo, você tem uma surpresa, não só às vezes por quem foi, mas por que matou, por exemplo, né? Então, esses autores de conto de enigma, eles têm que ter, quando eles estão criando a história, eles precisam pensar em estratégias que vão prender o leitor. Uma dessas estratégias, né, é o suspense, é não contar tudo de uma vez só, é ir colocando as coisas aos poucos. E essas coisas que são colocadas aos poucos para os leitores é o que a gente chama de pistas. Então, por exemplo, de uma forma bem bobinha, quando eu comecei a aula hoje, eu peguei minha caneca aqui para tomar água, né? Fiquei tomando água aqui na frente da câmera e perguntei para vocês sobre o que vai ser a aula de hoje. Então, assim, uma pessoa, né, que não está muito atenta, talvez não tivesse prestado atenção na minha caneca, não ia, né, prestar atenção nisso, não ia matar a charada. Mas quem é mais atento olhou para a caneca, viu escrito aqui, falou, Sherlock, Enigma, né? Fez a ligação aí. E o conto de enigma, ele é feito disso. Ele é feito de pistas. A partir do momento que eu tenho esse crime, né, que esse crime aconteceu, o criminoso, ele vai deixar pistas para a gente. Só que o autor vai brincar com essas pistas. Por que ele vai fazer isso? Para a gente não descobrir de cara, né? Algumas pistas, elas vão ser reais. Outras pistas vão ser falsas. Alguém ligou o microfone, presta atenção aí quem for. A gente vai prestar atenção, por exemplo, vamos supor, vou falar um pouquinho da Agatha Christie, tá? Tem um livro dela, gente, alguém tá com o microfone ligado, confere aí para ver se é você. Tem um livro da Agatha Christie, que é um dos livros assim, mais famosos desse gênero, que é O Assassinato no Expresso do Oriente. Tem um filme que foi feito recentemente, né? Ele foi refilmado, já teve série, né? Que fez uma série que fazia a adaptação dos livros da Agatha Christie, que um dos episódios também é O Assassinato no Expresso do Oriente. O que acontece? As pessoas, elas estão num trem, que é o Expresso do Oriente, né? Gente, o microfone continua ligado. Presta atenção aí quem está com o microfone ligado. Acho que a pessoa nem está prestando atenção na aula. Aí, o que acontece? Deixa eu ver quem que é. É o Luiz Felipe.
Achei. Pronto. O que acontece? Quando a gente... Então, os personagens, eles estão num trem, que é o Expresso do Oriente, e eles estão numa viagem, tá? Então, a Agatha Christie, que é a autora, ela apresenta quem são os personagens que estão nesse trem, que vão fazer essa viagem. E aí, acontece, durante a viagem, tem uma avalanche, eles estão, né, no meio do nada, tá nevando muito, aí uma avalanche, né, despenca lá de uma montanha, e aí ela interrompe os trilhos do trem, do expresso. E aí o expresso tem que parar, porque eles não têm como passar, porque a avalanche tampou o trilho lá de onde o trem ia passar. E aí, durante a noite, enquanto os personagens estão lá, né, dentro desse trem, acontece um assassinato. Então, pensa, o trem está parado, no meio do nada, com neve do lado de fora, e acontece um assassinato. E as pessoas não têm como sair do trem. Ou seja, aconteceu um crime, tem uma pessoa morta e você está lá dentro desse trem, do vagão, junto com o assassino. Porque o assassino não saiu, né? Como que a gente sabe disso? Porque, por exemplo, o detetive da história, o detetive da Agatha Christie, ele se chama Poirot. Ele é igual o Sherlock, né? Então, o Conan Doyle criou o Sherlock e a Agatha Christie criou o Poirot. Ele é o detetive famoso também. Não ficou tão famoso quanto o Sherlock, mas as pessoas que gostam desse tipo de história conhecem muito o Poirot. O Poirot chega lá no quarto onde aconteceu o assassinato, ele abre a janela do vagão e fala assim, olha, o assassino, ele tá aqui dentro do trem. Porque se ele tivesse saído pela janela, pelo tanto de neve que está nevando, a gente ainda conseguiria ver as pegadas dele do lado de fora. Como não tem pegada dele na neve, significa que ele ainda está aqui dentro do trem. Então, na hora que ele fala isso, dá um nervoso nas pessoas, né? Pensa, tipo, ó, o cara foi lá, esfaqueou uma pessoa dentro do trem e o cara que esfaqueou tá lá tomando café no restaurante do trem com você, né? Então, te dá esse nervoso de saber que você tá ali dentro como assassino. Outra coisa, por exemplo, aí ele fala assim, na hora que ele vai mexer lá no corpo do morto, ele acha o relógio do morto. O relógio estava no bolso, aquele relógio antigo de bolso de vidro. E aí ele fala assim, o assassino, ele entrou aqui por volta de 1h da manhã. Aí todo mundo, como é que você sabe isso e tal? Ele falou assim, porque o relógio dele tá quebrado e na hora que o relógio quebrou, estava marcando 1h. Então ele foi assassinado, né? Provavelmente na hora da facada, a faca bateu no relógio, quebrou e descobriu que era esse horário. Olha só, encontrei um botão caído aqui no chão, que é o botão que os funcionários do trem usam. Ou seja, dentro desse quarto, um dos funcionários do trem esteve aqui, né? Então, o que acontece? A cena do crime, ela deixa para a gente vestígios, né? O autor constrói a história colocando para a gente, dentro desse cenário, dentro do lugar onde acontece o crime, ele coloca pistas para a gente. Essas pistas podem ser reais ou falsas. Como assim podem ser pistas reais ou falsas? Por exemplo, vamos supor que esse botão, ele caiu por acaso, né? Então, tipo assim, um funcionário do trem, ele entrou lá para poder servir o café pro morto, né? Antes do morto estar morto, obviamente. E na hora que ele entrou lá, o botão da blusa dele caiu, ficou caído lá no quarto. Mas na hora que o autor fala pra gente assim, eu encontrei o botão de um funcionário do trem aqui dentro do quarto. O funcionário do trem, a partir desse momento, ele já vira suspeito, né? Então, os vestígios que são deixados dentro dos lugares, dentro dos cenários, dentro do contexto da cena do crime, eles passam a ser pistas para a gente. Pode ser que essa pista realmente leve ao criminoso, ou pode ser que essa pista seja só para despistar a gente. E por que isso tem que acontecer? Porque senão fica sem graça demais, né? Se você vai deixando tudo óbvio quem foi que aconteceu, como que foi que aconteceu, quais são as pistas, e essas pistas levam diretamente uma pessoa, você vai ter uma história sem graça.
Claro que num conto, inclusive os contos que eu vou passar para vocês vão ver que são contos menores. Então, assim, obviamente, a partir do momento que são contos menores, vocês vão ver que rapidinho a gente já mata quem que foi, né? Rapidinho a gente já consegue descobrir quem foi. E as pistas são meio que óbvias, mas são contos menores, são contos mais simples, né? Os contos da Agatha Christie e do Conan Doyle já são contos muito mais elaborados, né? Então, por exemplo, o Assassinato no Expresso do Oriente, ele não é um conto, ele é um livro, né? Então, aí é igual eu estava falando, assim, como tinham, sei lá, eu não sei se são 7 ou 12 pessoas, é um número X lá de pessoas dentro do vagão, que são os personagens que vão aparecer ao longo da história, né? Cada capítulo do livro vai falar de um personagem e, mais ainda, ele vai falar o porquê que aquele personagem tem uma razão para matar o morto, né? Então, assim, não adianta simplesmente a gente jogar as pistas. Aquele crime, ele precisa ter uma razão para ter acontecido. Então, pode ser que alguém no passado brigou com essa pessoa e que foi morta. Pode ser que a pessoa que foi morta, ela está devendo um dinheiro, né? E não quis pagar e a pessoa foi lá e matou. Pode ser uma vingança, pode ser alguém que mandou matar, enfim. Os suspeitos, eles precisam ter uma razão para ter cometido aquele crime. Então, olha só, vocês precisam perceber como que a história ela precisa de ter elementos que vão construindo a narrativa ao longo do tempo. Então, retoma comigo. A gente precisa de ter um crime. Esse crime é o conflito, é aquilo que faz a história continuar acontecendo. Esse crime pode ser um sequestro, pode ser um roubo, pode ser o sumiço de uma pessoa, pode ser um assassinato, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse elemento, começa a história. Bom, a partir do momento que eu tenho crime, eu tenho o criminoso, eu tenho a pessoa que comete o crime. É um outro personagem que vai aparecer no conto de Enigma. Se eu tenho um criminoso, eu preciso das vítimas. Então, eu tenho o papel do criminoso e a vítima na situação. Pode ser mais de um, não tem problema nenhum, né? Esse criminoso, eu não posso, de cara, mostrar quem ele é. Então, eu preciso de suspeito. São as pessoas que nós vamos ficar em dúvida que foram elas que fizeram aquele crime. E aí, esses suspeitos, eles precisam ter uma razão para poder ter cometido o crime. Então, eu tenho o crime, o criminoso, a vítima, os suspeitos, que vão servir para confundir a gente até chegar no criminoso, e eu preciso ter uma razão de por que aconteceu esse crime. Esses elementos, todos juntos, vão ser articulados com a presença do detetive. E aí a gente pode, no caso, né, o detetive ele precisa realmente ser um detetive? Não. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem bobo que talvez você já tenham visto. Scooby-Doo, né? O desenho do Scooby-Doo, ele é exatamente um conto de enigma. Sempre tem alguma coisa que o grupinho deles se junta para poder descobrir o que foi que aconteceu, né? Então, assim, não tem necessidade de ser um detetive, que a pessoa é um detetive mesmo. Então, vamos supor, pode ser um grupo de amigos que se junta para resolver o crime. Pode ser a própria polícia, né? No caso do Sherlock, por exemplo, a gente tem a polícia nas histórias, nos contos dele, a polícia aparece, só que o Sherlock, ele odeia a polícia, né? O Sherlock acha que a polícia é burra, o Sherlock acha que eles são incompetentes, que eles não conseguem resolver nada, né? Inclusive, na história, nos contos do Sherlock, é bem isso que acontece. O autor faz a polícia ter uma polícia incompetente justamente para o Sherlock conseguir realçar os poderes, né, de dedução dele, assim. Tem sim, Carol, tem o filme, O Assassinato no Expresso do Oriente. É um filme, assim, relativamente novo, né? Igual eu estava falando, do Sherlock, a gente tem o filme, né? O filme Sherlock, que é com o... eu não vou lembrar o nome, mas é o cara lá do Homem de Ferro. Eu esqueci o nome dele. E a gente tem a série. A série é maravilhosa. Quem não assistiu ainda, né? Eu vou indicar vocês para assistir.
vai ser uma das atividades que a gente vai fazer enquanto a gente estiver estudando Conto de Enigma. Quem não assistiu, a que eu vou indicar para vocês vai ser uma específica. Depois aí eu passo direitinho para vocês. Vocês vão assistir um episódio, tá? Mas aí, obviamente, quem quiser assistir a série inteira, né, tá perfeitamente convidado, porque a série é muito, muito boa. Então, assim, tem o filme e tem a série. E o ator da série também, ele é muito bom, né? E aí ele consegue, assim, ele consegue, como ator, fazer mesmo um Sherlock debochado, um Sherlock que acha, né? Olha para a polícia com aquela cara de desdém. E o Sherlock, ele é esse personagem mesmo. Tipo assim, quando ele tá no cenário de um crime, aí ele vira para as pessoas, tá todo mundo quieto, aí ele vira assim, para de falar e para de pensar. Estão me atrapalhando, né? Fica todo mundo em silêncio. Tipo, já tá todo mundo em silêncio. Aí ele olha para as pessoas assim, vocês são os incompetentes. Então ele é todo assim, né? Ele se acha demais o tempo inteiro. E o ator da série, ele consegue passar isso de uma forma brilhante, assim. Você fica, né, achando ele insuportável com essa coisa dele, assim, de se sentir o melhor de todos o tempo inteiro. Da Agatha Christie, tem uma série bem antiga de televisão. Eu até tenho esse episódio salvo num CD, né? Coisa antiga, né, gente? Eu vou ver agora, com essas coisas de aula remota, assim, se eu consigo achar na internet essa série da Agatha Christie para poder mostrar para vocês e passar o link para vocês, tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só com a série também. Esse ano, né, com essa questão da pandemia, tem algumas coisas que a gente não vai poder fazer. Então, lembra no início do ano que eu comentei com vocês que a gente ia no escape esse ano, né? E agora, sem chance da gente ir no escape, porque ficavam tipo, 15 pessoas num cubículo de quarto fechado, né? Todo mundo trombando o tempo inteiro. E isso vai ser impossível de acontecer esse ano. Mas a ideia que a gente fazia de ir para o escape é porque, né, eu imagino que todo mundo aí de vocês conheça, nem todo mundo talvez tenha ido, mas basicamente são casas que tem aqui em Belo Horizonte, né, de escape room, que você tem que entrar num cômodo, esse cômodo é criado um cenário nele. Inclusive, tem uma das casas que tem o cômodo do assassinato no Expresso do Oriente, que é um dos mais difíceis que eu já fui. E aí você entra nessas salas, são várias pistas para você, né, começar a desvendar o mistério. Então, por exemplo, tem uma sala lá no escape, que é o roubo do troféu da Copa do Mundo. Então, você tem que ir desvendando as coisas que estão na sala até descobrir quem foi que roubou o troféu, né? E aí você começa com pistas. Então, você tem uma caixinha, por exemplo, que tem uma senha. E aí, lá dentro da caixinha, por exemplo, tem café. Aí, se você cheira a caixinha, você sente o cheiro de café. Aí, na caixinha está escrito assim, sei lá, gosto de viajar. Aí, você olha para a parede, tem um avião. Aí você liga, viajar, avião. Aí, lá no avião, tem uma senha para você escrever. Aí, você vai e escreve café, que é o que estava na caixinha. E aí, você consegue ir para o próximo elemento. Aí, você vai para o quadro do avião e lá vai ter uma outra pista que vai te levar a outra coisa, né? Então, assim, a ideia da gente visitar o escape, né? Esse ano, acho que essa é a 4ª vez que a gente iria ao escape com os alunos do 8º ano, era justamente para a gente se sentir um pouco detetive dentro da história, né? A gente ver as pistas, a gente pensar junto, chegar nos acordos do que aconteceu e aí descobrindo os elementos até chegar no final. Mas, assim, né? Não tendo essa possibilidade, nós vamos pensar em outras formas. Uma coisa legal também que eu fazia com os alunos presencialmente, e aí isso eu queria a ajuda de vocês que vão me dar ideia, não agora na live, tá? Mas quem souber, depois me manda no chat. Tinha uma atividade que eu fazia com os alunos que era jogo de tabuleiro. Então eu pedia para os meninos quem tinha jogo de tabuleiro, aí levava o Sherlock, o detetive, tinha o Scotland Yard também, né? Que algumas pessoas levavam, um Clue. Então, assim, eu sei que tem alguns desses jogos que dá para se jogar online. Depois, quem souber, não precisa mandar agora no chat. Depois, quem souber, me manda no chat individual só para mim,
algumas sugestões de coisas interessantes, de jogos online. Pode ser jogo de videogame, jogo que joga sozinho, jogo que joga pelo celular, que tenham essa temática de conto de enigma, tá? De detetive, de pistas, de descobrir, porque depois eu vou juntar essas informações que vocês me passarem e vou fazer uma listinha de sugestões do que a gente pode fazer, já que a gente não vai poder ir no escape nem jogar jogo de tabuleiro, né, na sala por agora. E aí depois vocês me dão essas dicas, tá? E também, quem quiser me dar dicas de filmes e séries que são dessa temática, são bem-vindas também essas dicas, combinado? Então, assim, a princípio, o que a gente tem do conto de terror, né? Aliás, do conto de enigma, isso daí a gente vai gravar esses elementos que eu passei para vocês, tá? Então, o conflito, que é o crime, a figura do detetive, que é quem vai resolver, o criminoso, a vítima, os suspeitos e as pistas. Lembrando que as pistas, a gente pode ter as pistas falsas e as pistas verdadeiras, né? E essas pistas falsas, elas aparecem na história justamente para poder confundir o leitor, para a gente não descobrir de cara logo quem é o assassino, quem é o sequestrador, seja lá quem for, né? A série que eu falei é o Sherlock. Bom, e aí, gente, olha só, outra coisa importante da gente pensar é o seguinte: a história, o conto de enigma, como eu falei com vocês, a gente não precisa necessariamente ter a presença de um detetive oficial, né? Tipo aquela pessoa que é um detetive mesmo. O Sherlock e o Poirot, eles são de fato detetives, né? Os personagens deles trabalham com isso, eles são detetives. Mas a gente pode pensar que qualquer uma história, tipo, vamos supor que alguém, tipo, sei lá, o filho de alguém foi sequestrado, aí o pai que vai fazer a investigação, né? Pode acontecer também, não tem problema. E o narrador? Esse narrador, ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Não tem uma regrinha sobre quem que vai ser o narrador desse tipo de história. Mas, geralmente, quando a história é contada em primeira pessoa, que o próprio narrador, né, é o personagem da história, que ele está ali tentando descobrir as coisas, geralmente é mais interessante porque a gente vai descobrindo as coisas junto com ele, né? Então, isso aí de descobrir junto com o personagem faz a história ficar mais interessante. Então, na hora que ele chega na cena do crime e ele descobre alguma coisa, ele vai contar para o leitor e a gente vai descobrir junto com ele. Então, é um diferencial quando a gente tem um narrador em primeira pessoa. Mas isso não faz uma regra. Por exemplo, nas histórias do Sherlock, sempre quem narra é o Watson. O Watson é o amigo dele, né? É o médico que é o amigo dele que começa a fazer as investigações junto com ele. O Watson, ele tem ele escreve para um jornal, né? A série, na verdade, ela já foi adaptada para os tempos de hoje. Então, na série, o Watson escreve um blog. Mas nos livros, né, do Sherlock, na época que eles foram escritos, não tinha internet. Então, na verdade, o Watson, ele consegue perceber como que as histórias do Sherlock eram super interessantes. E aí, sempre quando a história era resolvida, ele ia lá e contava, ele escrevia uma história e mandava para o jornal e publicava aquela história. Então, vocês vão ver que todas as histórias do Sherlock, elas são contadas em terceira pessoa. E sempre quem narra é o Watson, né? Ele que faz essa leitura aí. Bom, então, assim, esses elementos são os que vocês vão perceber nas leituras. Aí, retomando uma coisa que eu conversei com algumas pessoas antes do recesso. Algumas pessoas perguntaram assim, falaram assim, Lavínia, mas já na ficção científica, eu estou tendo dificuldade com a ficção científica, né? Eu não fui bem na interpretação. Quando a gente lê um tipo de texto, já sabendo de que gênero que ele é, a gente já lê esse texto tentando localizar quais são as informações, tentando perceber essas características que eu falei na hora que a gente faz a leitura de um texto. Então, por exemplo, na hora que eu colocar lá a lista para vocês de exercícios já desse gênero,
vocês vão procurar perceber e localizar essas coisas. E é interessante, até na hora que você for lendo o texto, vai fazendo uma marcação. Apareceu o detetive, você faz um círculo. Ah, esse daqui foi o primeiro que eu estou suspeitando dele. Sei lá, faz um quadrado em volta lá do nome do personagem. Apareceu uma pista. Aí você vai lá e faz uma marcação. E é lógico, gente, que a leitura precisa acontecer pelo menos 2 vezes. Por que eu estou falando isso? Lógico que de um livro, né, não tem necessidade disso, principalmente se for um romance, se for um livro muito grande. Mas, assim, se a gente vai ler um conto para fazer uma atividade, para fazer um simulado, para fazer uma prova, vamos supor que você está lendo lá a história, e no início da história o Sherlock fala, por exemplo, de um sapato lá no canto da casa. E aí ele olha esse sapato, beleza. Aí nunca mais ele fala desse sapato na história. Aí lá no finalzinho da história, a história acaba, você fala assim, gente, nem apareceu mais nada sobre o sapato. Ou seja, aquele sapato não fazia parte da história, né? Mas supondo que lá no finalzinho da história o Sherlock descobre que a pegada de areia que tinha lá do lado da casa, que indicava que era por onde o criminoso tinha saído, era exatamente a marca do sapato que estava jogado lá no canto. Então, esse sapato contribuiu para o Sherlock descobrir quem era o criminoso. Ou seja, esse sapato ele é uma pista importante. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que quando você lê o texto a primeira vez, uma única vez, na hora que você lê lá no início da história sobre o sapato, ele pode passar despercebido. Quando você lê a segunda vez, já sabendo que esse sapato é uma pista importante, você já lê vendo esse sapato de outro jeito. Então, a primeira vez você passa pelo sapato, você nem presta atenção nessa pista. Na hora que você está lendo o texto a segunda vez, você já sabe que esse sapato ajudou a achar o criminoso, você já, opa, isso aqui é uma pista importante, né? Então, a importância da gente ler 2 vezes para ficar claro para a gente quais são as pistas de fato verdadeiras e quando é uma pista que o autor está colocando ali para enganar a gente, para deixar a gente sem saber exatamente o que aconteceu, tá? Pedro, eu vou pôr o PowerPoint para vocês. Então, olha só, a gente está acabando essa aula, né? Faltam 3 minutinhos. Depois dela, vai ter o plantão. Quem quiser tirar alguma dúvida. Acho que foi a Maria Fernanda que deu a sugestão de o plantão continuar aqui mesmo, né? Então, quem já está aqui tiver alguma dúvida, fica. Quem quiser sair, está liberado. A gente tem outra live sexta-feira, né? Então, o que eu vou postar para vocês? Eu vou postar um PowerPoint com a matéria para vocês estudarem por ele. Vou deixar essa live salva e vou colocar 2 listas de exercícios para vocês. Não vou pôr tudo hoje, obviamente, né? A lista eu vou soltando aos pouquinhos. Aí, na live de sexta-feira, eu vou corrigir as 2 listas com vocês, tirando dúvidas. Então, a gente vai fazer a correção das listas ao vivo. E aí, à medida que eu for corrigindo, eu vou retomando a matéria com vocês. Tipo, você tá vendo isso aqui que aconteceu na história? É o que eu falei para vocês da pista. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é a construção do personagem do detetive, tá bom? Então, essa semana, eu vou postar o PowerPoint com essa matéria que eu dei agora na live. Vou pôr a live para vocês, caso vocês queiram assistir e acompanhar pelo PowerPoint. E vou pôr 2 listas de exercícios. E essas 2 listas são textos curtinhos, são contos bem curtinhos. Eu vou fazer a correção com vocês na live de sexta-feira. Combinados? Todo mundo entendeu? E aí, se alguém tiver... e olha só, esse plantão de agora não precisa ser só sobre essa matéria, tá? Se você tem alguma dúvida da matéria passada e quiser resolver essa dúvida, fiquem à vontade também, tá? Não tem que ser... O plantão não tem que ser dessa matéria agora, não. Combinado? E aí, no mais, assim que eu postar o PowerPoint, que eu colocar o PowerPoint, eu já libero uma das listas para vocês fazerem os exercícios, tá bom? Então, a gente vai... Lucas, hoje eu vou fazer as 3 coisas. Hoje eu vou postar vou postar hoje o PowerPoint e a live, para vocês estudarem. Aí, posto uma lista também. Durante a semana, eu posto mais uma lista, que é amanhã. E na sexta eu corrijo as duas listas com vocês na live, tá bom? Então, dá um tempinho aí, assim que o plantão acabar, eu coloco a lista para vocês. Combinado? Então, um beijo para vocês e
A gente se vê na sexta-feira, combinados? Eu vou encerrar aqui a gravação e aí eu continuo aqui com vocês, tá? Caso alguém queira conversar ou mandar alguma dúvida. Obrigada a vocês, gente. Um beijo.